Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais uma live de aquecimento da semana Pintura Abstrata Lucrativa, que é um evento online gratuito que vai acontecer semana que vem, no dia 21. Se você não se inscreveu ainda, já sabe, né? O link tá na bio, só clicar, fazer a sua inscrição e segunda-feira às 8 da manhã a primeira aula vai no ar. Eu vou te mostrar como você pode começar no mundo de pintura abstrata, saindo do zero, e como é possível ter uma renda de mais de 3 mil todo mês com a arte abstrata. Então, aproveita e faça a sua inscrição. E o tema da live de hoje é sobre precificação de pinturas, o grande vilão, a grande dúvida. A pergunta de milhões, a resposta de milhões para muita gente, né, que já começou a pintar, as pessoas que já pintaram alguma vez na vida, ou até quem nunca pintou antes, mas tem essa dúvida, né? Como será que precificam as pinturas, né? E se você nunca pensou sobre isso, saiba que muita gente tem essa dúvida, porque geralmente não é uma conta simples precificar uma pintura, né? Como é que precifica? Como é que atribui um valor, sendo que uma pintura contém um trabalho manual, tem propriedade criativa e intelectual de alguém, tem técnica, tem conhecimento, não é um produto com preço unificado, né? Por exemplo, se eu vou vender esse mouse aqui, ó, vou pôr no Google o modelo, a marca, e eu vejo uma média de quanto custa, né? Ai, tem uma promoção aqui, outro ali, ai, tal lugar é mais caro, mas é sempre uma média, né? Porque a fábrica faz e o resto revende, né? E isso não acontece no mundo da pintura, né? Por isso surge toda essa questão de como se faz essa precificação, né? Então, a gente vai ver esses conceitos de precificação nessa live, os fatores, né, que eu levo em consideração nessa precificação, os cálculos e tudo mais, tá? E aqui, o precificação, lembrando que não é, então, copiar o preço dos outros, seguir alguém da área e ver quanto atribui no preço e copiar exatamente, ou vender barato, né, colocar um preço barato para tentar vender, achando que isso vai ajudar a vender. Nada disso é uma bela, boa precificação, uma precificação eficaz. Então, hoje eu vou destrinchar isso, eu vou te explicar como eu faço aqui. Existem várias formas de fazer a atribuição de preço, tá? Nas artes, nas peças artísticas, nas obras de arte, pinturas, quadros, peças funcionais, artes funcionais, existem várias formas, tá? Mas hoje eu, aqui no Ateliê Nilo Artes, utilizo 3 técnicas. E são essas 3 técnicas de cálculo que eu repasso também para os meus alunos, né? Então, eu tiro os meus alunos do zero, ensino a pintar e depois as últimas turmas ganharam esse bônus, né? De como precificar as obras, né? Poxa, já pintaram, agora querem vender, né? Querem ter uma renda. Então, tem toda uma estratégia, tem todo raciocínio, cálculo, né? E vocês sabem que eu amo cálculos, né? Eu sou engenheira civil de formação, eu trabalhei anos em banco, então imagina se eu não gosto de fazer contas, né? Aqui, inclusive, eu tenho planilhas automatizadas, eu tenho robozinhos que calculam para mim o preço das minhas obras. Hoje eu não fico mais quebrando a cabeça, fazendo contas, né? E essa planilha, ela é super moderna, né? Eu tenho algumas informações chaves que eu preciso ficar de olho. Eu vou contar para vocês e a minha planilha faz a conta para mim. E essa planilha é o que também entrego para os meus alunos, né? Vão lá, aprendem o raciocínio, depois de aprender, vão lá na planilha e faz a conta. Na dúvida, é uma forma, é 2 formas, é 3 formas. São formas independentes de cálculo e precificação. Olha que maravilha. E aí, na dúvida, a gente faz uma média dos 3 e, assim, é um preço impossível de estar errado. Então, antes de mais nada, né? Antes de abrir essa estratégia da venda, eu vou. Nossa, subi um pouco, né, gente? Eu vou falar um pouco sobre o que acontece, né, numa arte mal precificada, quais são as consequências. Se você ainda não pensou sobre isso, eu vou te contar. Uma pintura, uma obra de arte, um quadro, uma peça criativa, uma peça, uma arte funcional mal precificada é um caminho para você não vender. Tá? É basicamente isso. E por quê, né? Eu vou contar um porquê que isso acontece. Se você colocar um preço superior
deixa eu jogar meu cabelinho no lixo, um preço acima daquilo que aquela arte poderia ser vendida, você pode ter dificuldades a vender e não vender, né? Esse é um fator. Outro fator é se você colocar um preço mais baixo, não quer dizer que você vai vender também, você vai ter dificuldades em vender. Então perceba que reduzir o preço não é o caminho, tá? Não é o caminho, porque não quer dizer que você vai baixar o preço e você vai vender, tá? Não é assim que funciona. Nós não estamos falando, de novo, dessa caneta aqui, né? Onde tem tudo definido, ó, uma caneta Staedtler, número 4320, na cor preta, bico, sei lá, 07. Ah, e essa caneta na Calunga custa tanto, no Mercado Livre tanto, a Amazon tanto. Qual eu vou comprar? O mais barato, porque é uma caneta igual. E a sua arte não é dessa forma, a sua arte é única, a sua peça é única, o seu estilo, o seu traço, a sua identidade artística é única, a minha é única, então não tem como comparar e não tem como reduzir o preço achando que vai trazer clientes igual essa caneta aqui, porque não é uma caneta definida que você está vendendo. Então percebe? Percebe que baixar o preço não é o caminho? Tá? Então, lembre-se desse conceito toda vez que você ficar no desespero de vender e ficar reduzindo o preço. Esse não é o caminho. Inclusive, isso aqui é um caminho que te desvaloriza ao longo prazo. Mesmo que você se reajuste, que você evolua, que comece a fazer obras de alta qualidade, com boa técnica, você é reconhecida por aquela pessoa que faz umas artezinhas, uns artesanatos baratos. E eu não quero que você seja essa pessoa, tá? Então, preste bastante atenção. Vender barato não é um bom caminho, né? Inclusive, isso me leva a falar um pouco sobre preço e valor. Não sei se vocês conhecem essa questão, mas assim, existe uma diferença entre o preço e o valor de algo, né? Quando a gente fala sobre algo que a gente quer vender, né? O preço é aquilo que ela vale friamente. O preço disso é tantos reais. Acho que deu uma caída no Instagram, voltou? Então, preço é algo que a gente define aquilo. O valor é a sensação, é a transformação, a mudança, a valorização, aquilo que ela traz de valor na vida de alguém. E quando nós temos esse valor, essa percepção, na verdade, essa percepção de valor acima do preço, então a percepção de valor dele é acima do preço que eu estou cobrando, os reais, eu tenho uma venda feliz, a pessoa compra feliz e sente que teve uma boa oportunidade. Mas quando a percepção de valor daquilo está inferior do preço que eu defini, aí eu não vendo. Aí eu tenho pessoas que reclamam, que choram, que querem desconto, que não respondem a mensagem, o retorno e vão embora, tá bom? Então a percepção é muito importante. Agora eu vou trazer um exemplo para vocês, né, gente? Um tempo atrás, a gente tem aqui um grupo de condomínio, aqui no condomínio, e teve uma senhora que postou uns panos de prato. Era um pano de prato, né? Ela postou vários, ela que fez, gente, um trabalho caprichoso, assim, né? Ela foi lá, pegou o pano, fez aqueles, eu não sei os nomes, um crochê, bordadinho, sei lá, nas bordas, assim, ó. Tudo arredondadinho, bonitinho, e tinha uma pintura no meio. E esse pano, eu acho que tava R$30, né? Ela postou e ela ficou dias postando, repostando e não vendia. Eu fui lá e comprei um, que eu queria usar de exemplo, tá? Em algum lugar eu já usei de exemplo no passado, né? Em algum evento eu já mostrei pra vocês. E assim, eu fui buscar pessoalmente. Tô indo aí buscar, né? Tô no condomínio, a gente passa na casa da pessoa e busca. E eu fui conversar com ela, falei, olha, quantas horas a senhora leva, né? Quando eu vi de perto, gente. Então a senhora vai lá, compra o pano, costura nas bordas, põe o bordadinho nas voltas, né? Fica tricotando, né? Acho que é um tricô, né? Que chama. Aqueles fiozinhos todo arredondadinho, bonitinho, né? Aí vai, passa o desenho, pega a tinta dela de tecido, pinta, tudo aquilo. Mas o fato é, aquilo é sempre um pano de prato. Muita gente achou caro pagar R$30 num pano de prato. Eu só comprei por uma questão pedagógica, né? Porque eu queria dar exemplo. Eu nem usei, nunca não usei porque eu quero mostrar, né? Então, tá lá. Mas assim, onde eu quero chegar? O valor agregado àquilo é sempre um pano de prato, gente. Não tem como ela me cobrar R$100 num pano de prato
mesmo que tá pintado, mesmo que foi feito à mão, mesmo que tem bordado em volta, tem um monte de crochê, um monte de coisa em volta, e ela gastou uma semana para fazer um paninho, ela não pode cobrar o preço que seria o justo. Não pode me cobrar os R$ 100 um pano de prato, por quê? Porque o valor percebido está abaixo do preço. Então, se ela me fala que é R$ 100 e a minha sensação é que, olha, eu poderia comprar qualquer pano aí por R$ 20, né? Eu não me importo com o desenho. Eu vou lá comprar nessas lojas aí de produto de casa, sabe? Então, a minha percepção é aqui embaixo. A não ser que o valor disso só subiria se fosse, um pano de seda que tem fios de ouro, né? Aí eu, sei lá, pagaria R$ 200 para levar esse pano, né? Colocaria numa moldura também, né? Não usaria com pano de prato. Porque pano de prato está destinado a ser batido, a ser sujado, a limpar coisas, ficar de molho, né? Ficar lavando, né? Foi feita para bater, né? Para trabalhar e se sujar, né? Então, o valor dele é sempre aquilo. Diferente de quadros, diferentes de pinturas, diferente, né? O que a gente trabalha aqui que tem alto valor agregado. Quando eu digo aqui para vocês que essa obra aqui, essa pintura, vai viver mais que eu, ela pode viver centenas de anos tranquilamente. É só deixar ela quieta, não vai bater, não vai jorrar óleo nele, não vai ficar no sol, não rasga, né? Não é tinta óleo para ficar se tornando ácido e corroer o tecido. Vai ficar plena essa obra aqui, fica plena aqui no cantinho dela e vai durando. Então tem além da idade, né? Além da qualidade, materiais, né? Onde eu quero chegar? Nós construímos esse valor. Tá? Então, antes de mais nada, Nilu, mas qual que é a receita de precificar? Perceba que não é só precificar. Você consegue colocar um preço bom, justo, para ambos os lados, né? Para o investidor, para o comprador e para a artista, quando você faz as estratégias corretas. Quando você vai lá e faz essa valorização, né? Quando você descreve o que você fez. Quando eu fiz aquela live da semana passada, que eu falava de finalização, aquela live é maravilhosa. Quem não assistiu, vai lá assistir. Peraí. Tomar uma aguinha, gente, porque tá bem seco o tempo aqui. Então, assim, um bom acabamento, por exemplo, traz uma valorização na sua pintura, né? Então, quando eu falei, não basta usar, né? Usar materiais de qualidade, tem que mostrar, tem que contar, né? Lembra que falei que num pano de tecido a seda e fios de ouro eu talvez pagaria mais? Mas a pessoa teria que me falar, né? Olha, eu usei algodão egípcio, sedas de sei lá onde, fios de ouro importado das Arábias, né? Extraídas de sei lá onde. Aí eu percebo o valor, né? Além da beleza daquilo, né? A gente trabalha com elementos visuais, com beleza, né? Que é a pintura, mas ainda assim precisa ser descrito. Então a gente construi o valor, né? E tem uma série, né? Um monte de estratégias que eu não consigo te falar todos, porque cada uma aqui é único, né? A sua estratégia é única, a sua forma de se expressar, de pintar, de se desenvolver na técnica, é única, mas algumas características nós podemos ter em comum, né? Como utilização de materiais bons, como um bom acabamento, né? Finalizou certinho, impermeabilizou, assinou, fez um documento para sua obra bonitinho, né? A gente falou de documentos ontem, em alguma parte da live de ontem, eu falei da assinatura, de certificado de autenticidade, né? A gente vai construindo esse valor, né? E aí, aquela entrega daquela pintura se torna uma experiência. E experiência, minha gente, faz com que, né, venha mais valor agregado. E com valor agregado, você, né, lembre-se do preço e do valor. Com mais valor agregado, o preço se torna agradável, né? A pessoa fala, poxa, só isso, em vez de tudo isso. E quando nós temos um valor e um preço se encontrando, né, tendo essa percepção de igual para igual, também temos a venda, tá? Preço igual valor, né? O valor que você faz, né? O valor agregado do seu produto igual ao preço da venda. Mas quando você aumenta ainda mais esse valor percebido da sua peça, aí é uma venda certeira, né? Porque não é só uma, uma coisinha que vai ficar largada aqui, né? Não, é uma pintura feita à mão, que tem textura, tem folhas de ouro, tem documento, reconhecido no cartório, tem materiais de qualidade, olha o meu processo, o que eu pensei quando fiz, tudo isso valoriza, tá? Então, não é disso que eu vou falar agora, mas sim
trazendo esses conceitos para você, né? Para você não achar que de repente você surge com um quadro, posta uma foto friamente com a tela no escuro, com uma parede feia atrás e coloca para vender. Ai, Nilu, ninguém compra. Na minha cidade ninguém valoriza a arte. Mas como você divulgou? Ah, eu fiz uma foto que aparece meu pé ali embaixo, coloquei o quadro no chão, com a minha sombra aparecendo em cima e ninguém gostou. Por que será, né? Gente, então existem todos esses fatores, né? Tudo isso faz diferença. Bom, dito isso, vamos falar de técnicas de precificação, né? Como eu falei para vocês, eu uso 3 técnicas, 3 formas totalmente independentes, tá? Não são conectados. Eu tenho 3 formas independentes de calcular o preço final da minha pintura, tá bom? E hoje eu vou focar em apenas uma das técnicas, né? Porque o tempo é curto aqui, né? Eu tenho alguns minutos na live e não consigo me aprofundar tanto, né? Mas eu vou dizer um pouco sobre o raciocínio, né? Então vamos lá, eu vou falar da técnica de horas para vocês. É uma boa técnica para a gente conversar hoje. Na técnica de horas, eu levo em consideração a hora de trabalho, tá? Essa técnica não poderia ser utilizada para aquela senhora que me vendeu o pano de prato de R$ 30, porque com certeza ela levou muitas horas para fazer aquele pano de prato. Ela deve ter levado, sei lá, gente, eu não faço a menor ideia, para bordar, para costurar, cortar o pano, passar o desenho, pintar, secar, tirar foto, postar. 20 horas, 15 horas, não sei. Muitas horas, tá? Essa tela aqui eu levo 5 horas para fazer, então eu pintaria 5 telas dessas em vez de um pano de prato. Percebe a diferença? O que que tem mais valor? Quem tá aqui na live? Conta aí. O que que tem? Você que bate o olho assim, friamente falando, tá? Um pano de prato tradicional, né? Do jeito que eu falei, com bordadinhos, com a pintura. Ou um quadro, numa estrutura aqui, ó, isso aqui é um painel grosso, tem madeira atrás, tem chassis, tem a tela, né, o tecido esticado, com textura, né, com um monte de detalhes. Batendo o olho, você não precisa saber de nada. Batendo o olho, qual desses itens vale mais dinheiro? Me conta. Vão me escrevendo aqui enquanto vou desenvolvendo o raciocínio. E o fato é que nesse cálculo aqui de horas de trabalho, né, bela estratégia de cálculo, tá? Onde eu faço o seguinte: toda vez que eu começo uma pintura, eu vou registrar todo o tempo que eu gastei com aquela pintura. Lembrando que pintura não é apenas pintar, né? Pintura surge com a concepção, da ideia, quando eu faço um esboço, depois vem a pintura, ainda tem o tempo de finalização, da divulgação. Então, quando eu digo tempo, tempo é a soma de todos os tempos do processo. E pintar não é apenas pintar, tem um processo antes e um processo depois. Um outro processo que vem antes é a escolha das cores. Mas como é que, por exemplo, a escolha das cores, a elaboração do projeto e a pintura, tudo isso você só é capaz de fazer porque você foi treinada, né? Você foi lá, você estudou, você fez algum curso, se capacitou, investiu no conhecimento. Isso te torna capaz, né, de pegar aqui uma tela de R$ 100 e vender por R$ 1.000, né? De onde vem o que são esses R$ 900, né? É isso aqui, ó, é sua mão de obra conectada com o seu raciocínio, com a sua criatividade, né? Com o fato de você ter investido no conhecimento, né? Ter treinado, que não basta conhecer, não basta saber as técnicas, tem que treinar, né? Dedicou tempo, foi lá, fez a técnica certa com mestre, né? Gastou tempo, né? E tudo mais, tá? Então, tudo isso vai estar nessa conta, né? Então, essa hora a gente anota, eu anoto todas as horas. Então, hoje em dia eu nem anoto, né? Bato o olho e falo, gastei tantas horas. Mas, por exemplo, o tapete persa, gente, vocês lembram do tapete persa? Meu Deus! Aquela pintura, essa pintura que ela tá aqui do meu lado, eu levei mais de. Eu fiz uma conta uma vez, mas agora eu não tô lembrando. Eu fiz mais de 200 horas, 300 horas para terminar aquela pintura. Vai vendo, né? Isso aqui, 5, 6 horas. O golfo aqui, ó, menos tempo. E os meus alunos estão de prova, porque isso aqui tá no curso. O processo inteiro de pintura e textura e finalização dela tá no curso. Então é só ver o tempo das aulas que dá a tela, tá? Não tô inventando. Tá ali registrado.
Mas então, assim, então a técnica é a seguinte: você vai anotar todo o tempo que você gastou para fazer aquela pintura. Lembrando que pintura não é só a pintura, o processo que vem antes, o estudo das cores, né? A escolha da paleta das cores, o projeto, a ideia, a pintura e a finalização, tá? Até a divulgação você pode contabilizar. Ai, Milu, eu pintei e deixei ela secando. Eu vou contar essas horas? Não. Você tá fazendo algum esforço para secar? Tá ali assoprando? Não. Então ela tá secando. Deixa ela e vai fazer as coisas da sua vida, né? Essa dúvida é muito recorrente quando a gente fala de arte derramada, né? Uma arte que demora para secar. Ela não demora, tá? É 24 horas para secar isso aqui. Para quem vem de pintura a óleo, tudo isso é rápido, tá? Mas nessa técnica aqui, isso aqui é demorado para secar. A técnica aqui, ó. Ai, Milu, levei 20 minutos para fazer isso aqui. Mas se demorou 24 horas para secar. São 24 horas de trabalho? Não. Você não fez nenhum trabalho para ela secar, só se você ficar soprando ela por 24 horas. Mas aí você não teria pulmão, né? Mas. Então, assim, essas horas são de trabalho ativo, né? De ir lá, pensar, criar, fazer o esboço, escolher as cores. Aí sim você vai somando. Somou as horas, você vai pegar quanto vale a sua hora de trabalho, né? Hora de trabalho, nesse caso, é hora de pintura, né? Quanto tempo eu levei para fazer tal pintura? X horas. Quanto vale a minha hora? Ai, Milu, eu não tenho noção. Então, você vai pegar o seu atual salário, ou o seu último salário, né? Se você não tem mais renda, ou se você é aposentado, né? Pega o valor, uma renda que você tem, e a gente faz essa conta de quanto vale, né? Então, por exemplo, numa conta CLT, né, seria o valor do salário, né, do CLT, se você quer ganhar a mesma coisa que você ganha no CLT, tá? De carteira assinada. Vai dividir por, eu trabalho 20 dias úteis, 21 dias úteis, 8 horas por dia, né? Então, pegaria esse valor, dividiria por X horas úteis, dividindo por dias úteis por horas úteis, né? Em resumo, quer ver? Vou fazer uma conta aqui com vocês. Então, se eu sou CLT, né, e eu trabalho 21 dias úteis, 8 horas por dia, dá 168 horas por mês, né? Ou se fosse 20 dias úteis vezes 8, que varia, né? 160. Vamos cravar aqui 160, que é mais fácil, né? E vamos supor que a pessoa ganha 3 mil reais, né? E ela trabalha 160 horas por mês, né? Então a hora dela, se fosse parar para ver, é R$18,75 no CLT, baixíssimo, né? Então, se eu fosse pegar essa conta e aplicar com essa tela aqui, né? Levei 5 horas vezes 18, eu gastei R$100 de tempo, mais, sei lá, vou botar 150 de materiais, R$240 eu venderia essa tela? Não venderia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a minha hora está desvalorizada, quer dizer que a referência de utilizar a minha referência de horas, né, do CLT é baixo, né? A gente trabalha muitas horas no CLT, né? Então, por isso que eu digo, você precisa afiar, né, essa conta, né, se afiar aí, investir, né, nos treinos, em tempo, né, em melhoria de técnicas, de materiais, de educação, e afinando, né, e melhorando tudo para você ir subindo essa conta de horas, né? Agora, essa conta seria diferente se eu falasse que a minha hora de pintura vale R$100. Aí eu levei 5 horas de pintura, mais 1 hora de finalização, mais 1 hora do começo. Então eu gastei, vamos supor, 8 horas. 8 vezes 100, 800. Levei 200. Aí a gente soma os materiais, tá? Porque material não sai da nossa conta de horas, né? Hora de trabalho é hora de trabalho. Material é material. Aí eu somo, tá? Então eu fui lá, somei no mínimo R$1.000. R$200 de materiais, 8 horas de trabalho, se a minha hora valesse R$100, percebe? Então, nessa conta, essa tela minimamente valeria R$1.000, percebe? Não é complexo, gente. Vamos lá, né? Vocês acompanham aqui, tem comentários aqui, eu já vou ler, tá? Dona Maria, tem alguns comentários aqui. Então, é assim que funciona, né? Mas, Milu, a minha hora, né, vale tão pouco. Como é que eu faço para
aumentar, né, esse valor por hora que eu tô, né, porque vou cobrar em cima da minha pintura. Aí aquilo que eu te falei, né, vários fatores, né, o seu traço refinado, né, a forma como você divulga, investir em técnica, investir em conhecimento, tudo isso tem retorno. Você não acha que, ai, se eu gastei mais tempo, nossa, eu fiquei 2 dias treinando uma técnica. Não acha que aquilo foi para lugar nenhum? Não foi, você ganhou habilidades, você ativou partes cerebrais e melhorou o seu traço aqui, ó, conectou o cérebro com as mãos para você ter um traço mais, né? A sua mão, a nossa mão é super treinável, né? Você repete a mesma coisa, os exercícios, várias vezes, ela já sabe sozinha, né? Não tem aquela coisa que a gente fala que digitava os números, senha, por exemplo, aí se você falar pra pessoa falar, ela já nem sabe qual que era a senha, mas o dedo tem memória, vai lá e faz. É a mesma coisa. O comando vem daqui, né? Claro que você vai falar qual que é o projeto, mas a mão, gente, com o tempo já domina. Rapidinho, né? Hoje eu não levo o mesmo tempo que eu levava no começo. Eu tô levando menos tempo. Isso quer dizer que a minha tela tem que valer menos agora, porque eu sou mais rápida? Não. Se eu tô mais rápida, que bom pra mim. Por que que eu tô mais rápida hoje? Porque eu treinei muito ontem, né? Eu treinei muito no passado. Eu investi em treinar, gastei meu tempo. Tempo é dinheiro, percebe? Eu investi em educação. Então, eu paguei, fui lá, fiz curso em inglês, fiz curso do povo da Europa, do povo dos Estados Unidos. Eu tive que fazer curso de inglês para poder falar inglês, para fazer um curso em inglês. Pagar em dólar no câmbio de R$ 5. Então eu fiz investimentos, percebe? Eu fui atrás, né? Fiz tudo isso. Então, não quer dizer que quando a gente gasta menos tempo, né? Com a evolução, né? Com o tempo, a tendência é você levar menos tempo para fazer a mesma coisa. E quanto mais você repete, mais rápido você se torna. Mas você precisa se beneficiar com essa velocidade. Porque você passou a ter uma habilidade, você se aperfeiçoou, logo, apesar de gastar menos tempo, a sua hora de trabalho subiu. Então, percebe? Tem essa valorização, né? Nós somos, né? Como se tivesse um aumento, uma promoção no trabalho. Quando que a gente ganha uma promoção no trabalho? Né? Eu comecei como trainee quando comecei a trabalhar, né? Aí vai, trainee, vai, depois virei júnior, júnior 1, júnior 2, júnior 3, pleno, pleno 1, pleno 2. Você vai subindo, né? E não quer dizer que eu fazia projetos diferentes. Muito pelo contrário, era o mesmo projeto. Mas eu levava menos tempo. Eu estava mais esperta, né? Eu pegava pontos diferentes na auditoria. Eu fazia a mesma coisa mais rapidamente, já estava esperta, né? Então é a mesma coisa, né? É uma promoção. Tá bom? Então, essa conta, ela não falha, é uma bela conta, tá bom? Você já entendeu o raciocínio. Você precisa, então, refinar essa questão da sua precificação. E a gente aumenta o preço por hora à medida que a gente investe, né? Percebe que nada vem do além, né? Deixa eu ler aqui alguns comentários. Vamos lá, o quadro tem mais valor. Ah, sim, quando falei do pano de prato. Vamos lá. O quadro tem mais valor não pelo tempo, e sim pela arte. Temos que valorizar o que fazemos para fazer um quadro. Pode não demorar muito, só que o material e tempo. Exatamente. Exatamente. Porque o valor percebido do quadro é maior que o pano de prato, gente. Apesar de ter levado o mesmo tempo. Apesar de levar menos tempo, no caso, né? Porque eu acho que ela levou mais tempo do que eu para fazer o pano de prato. Então, ela também fez uma pintura, tá? Não quer dizer que ela só bordou em volta e acabou. Não, tinha uma pintura, gente. Era uma cesta, assim, de frutas. Tinha umas frutas dentro. Imagina fazer aquela pintura, né? E só que ela não podia cobrar, né? Se fosse R$ 50 o pano de prato dela, já teria mais dificuldade em comprar. Nem eu compraria, né? Que era para fins pedagógicos. Vamos lá, outro comentário. E uma arte exclusiva poderia fazer outra. E não fica igual não fica igual, exatamente. Cada peça é exclusiva, é isso aí. E não fica igual, é maravilhoso trabalhar com a arte derramada e abstrato. Gente, a arte derramada, então, a gente não faz ela igual, né? Ela é realmente exclusiva, é irreplicável. Eu jamais conseguiria abrir todos esses detalhes novamente. Nada disso seria igual, nada, nada. Nem isso aqui, ó, isso aqui já fui várias versões, tô com outro dela. Quer ver? Eu vou trazer um aqui pra vocês, peraí. Eu tô com uma pintura dessa, uma pessoa, né, falou que queria uma versão dessa. Ela não quis mudar muita coisa.
Ai, vocês estão vendo? Ó, eu sou a mesma pessoa, utilizando a mesma tinta, com as mesmas mãos, com o mesmo tamanho de quadro. Peraí que eu vou aí pra falar perto de vocês. Foi tudo igual, tá? A mesma tinta, com as mesmas mãos, com a mesma pessoa, no mesmo ateliê, com o mesmo tamanho de quadro. Mas é diferente. Isso porque essa daí até tento fazer parecida, mas não fica. Cada arte é exclusiva. Agora imagina a minha arte para sua arte, né? Da arte da fulana que tá vendendo bem e você não consegue. Você fala, ai, quer saber? Eu vou ver quanto essa pessoa cobra, aí eu vou botar o mesmo preço, porque se ela vende, eu também vou colocar o mesmo preço e eu vendo, né? Ou, ai, deixa eu descobrir quanto ela vende, né? Ela falou que responde no direct, deixa eu descobrir, e aí eu vou colocar mais barato que ela, aí eu vou vender. Só que não é assim que funciona, né? A arte dela é exclusiva. Inclusive, isso aqui é imoral, tá, gente? Quando, no começo, né, quando divulgava bastante as minhas artes com a finalidade de venda, vinha gente, era quando vinha um novo seguidor, eu não sei como, que inteligência, que robô o pessoal usava, que ficava de olho nos meus novos seguidores e mandava mensagem para esse novo seguidor: Oi, Fulana, tudo bem? Ai, aqui eu tenho essas artes. Se não sei o que. Como é que, tipo assim, como é que essa pessoa brotava do além e chamava essa pessoa, né? E eu tenho certeza que era assim, porque isso aconteceu com a minha prima. A minha prima veio me seguir, ela nem mora no Brasil, ela nem segue artista brasileiro nenhum, ela veio seguir o meu perfil. No dia seguinte, foram vários perfis mandando mensagem para ela. Ah, viu, fulana, aqui tem as artes, fica à vontade, não sei o quê, faço tudo, fica tanto, né? Isso é imoral. Não seja uma pessoa que faz isso. Seja uma pessoa única e exclusiva. Acredita em mim. Essas pessoas vão ter o que fizeram, tá? Não seja essa pessoa, não copia, gente. Não seja, né? Seja única. Aquele valor percebido que eu falei pra vocês aparece nessas horas. Não é uma pessoa que vai lá e copia o preço dos outros, vai lá e copia a pintura dos outros, vai lá e vê quanto o fulano cobra e cobra R$ 200 mais barato pra vender. Não seja essa pessoa, você tem que ser único, senão não vende. Que é, né? Aqui se faz, aqui se paga também, né? Eu acredito nessas coisas. Deixa eu ver alguns comentários. Pessoal falando oi, olá, todo mundo que tá chegando. Deixa eu ver aqui, tem um comentário aqui, ó. Eu gostaria de aprender a misturar as tintas, não sei combinar. Mel Ferreira. Mel, seguinte, hoje a aula é focada em técnicas de precificação da pintura, tá? A combinação das cores tem uma ciência, né? Chama a teoria das cores, a harmonia das cores, né? E a gente estuda, analisa, domina as cores e a gente cria as cores, né? Sempre partindo. Aqui tudo é 5 cores. Comigo e meus alunos vão lá, estão, né, com a mão coçando de comprar mais cores, mas eu não deixo. É magenta, amarelo, azul, branco e o preto. Com essas 5 cores, nós criamos todas as artes que você vê por aí, né? Menos o dourado, né? O dourado também é outra tinta independente. Então, mas enfim, é outro assunto, tá? Não é assunto da live de hoje, não consigo te explicar, mas é um assunto demorado, tá? Aí eu vou lá, eu ensino eles a misturarem as cores. A gente a gente cria 70 cores juntos, 70, saindo dessas 5 cores, né? E aí depois monta paletas de cores, né? Cada arte aqui, ó, tem uma paleta, igual aquelas cartelas de cores, né, que tem na loja de tinta, sabe? O cara abre assim, ó, a gente monta um daqueles, né? É bem gostoso. Mas aí é uma ciência, né? Isso é um super dá para aprender, tá? Tanto a mistura quanto a combinação, mas precisa da teoria e harmonia das cores, tá bom, Mel? A gente pode falar disso em outro momento. Mas é isso, gente. Eu acho que eu falei tudo, né? Hoje eu trouxe uma dessas técnicas de precificação, né? Que é baseado em horas. Perceba que são muitos fatores, mas eu te passei o raciocínio, né? De somar as horas gastas, multiplicar por valor que vale a sua hora de trabalho e somar também com o preço de materiais, né? Quanto você gastou na tela, mais tinta, mais não sei o que, tudo isso a gente soma e chega no preço final. E isso é único, porque a sua hora de trabalho é diferente da minha, percebe? Como não dá para copiar a hora de outras pessoas? Tá vendo como é diferente?
né? Como a Maria falou, cada arte é única, né? São peças exclusivas. Não tem como a gente, não é igual o exemplo da caneta, né? Ai, na Amazon tá R$ 2, Mercado Livre tá 3, na Americana, sei lá, 1,50. Vai ser de lojas americanas. Não é assim que funciona, né? Então é isso, gente. Fiquei muito feliz com quem participou na live hoje. Foi bem gostoso. Espero que vocês tenham aproveitado. Essas questões eu sei que não é fácil, tá? Atribuir preço não é uma tarefa simples. Eu sempre recebo mensagens, por isso que eu decidi fazer essa live hoje para desmistificar um pouco isso, né? Essa dificuldade, né? Eu recebo de verdade muitas mensagens sobre isso. Nilu, não sei precificar. Nilu, me ajuda a precificar. Nilu, quanto custa, né? E aí, então, quis trazer um pouco desse raciocínio, né? De valor percebido, de preço, de valorização, das técnicas, né? De aperfeiçoamento, horas de trabalho e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. E se você ainda não pinta pintura abstrata ou gostaria de entender, conhecer mais sobre isso, então participe na semana Pintura Abstrata Lucrativa, que é um evento online gratuito, gente. Você vai ver no conforto da sua casa, vai ver no sofá, gratuitamente o evento todo elaborado que começa a semana que vem. Começa na segunda, tem aula na segunda, quarta e sexta, sempre às 8 da manhã. E para você poder receber as aulas, né? Porque é uma aula fora do Instagram, tem uma plataforma própria, você precisa se inscrever na página de inscrições, né? O link tá na minha bio, ou se você está vendo esse vídeo depois, coloque aqui embaixo nos comentários. Eu quero que eu vou te mandar o link das inscrições. Um beijo e a gente se vê na live de amanhã.